Oi, tudo bem? Mais um programa do canal. Vou falar hoje sobre esse quadro aqui. Eu já falei dele uma vez, que eu fiz as nuvens douradas, que eu tirei um pouco, aquelas que fazem um programa de nuvens douradas e daí tira. E vou falar hoje sobre como fazer essa mata aqui, ó, que eu fiz em volta do bambolê. Para ter referência fotográfica, eu tentei fotografar ele o máximo que eu podia do que eu estava imaginando. Queria um círculo com mata em cima. Pedi para uma amiga tirar uma foto minha, a gente tirou uma foto juntas. Eu usei essa preguiça aqui, ó, de pelúcia para tirar foto e um bambolê. Na foto eu tenho tudo que mais chega perto da realidade, o resto é imaginação. E eu imaginava ele, de fato, assim, um céu cheio de nuvens douradas, como se o pôr do sol estivesse para o lado de cá e estivesse refletindo. E coloquei muita nuvem, tinha até uma aqui, ó. Mas daí na hora de pintar a mata, e a hora que eu comecei a pensar, eu estou desenhando ainda o que vem em cima da mata, né? Que eu queria algo aqui, parecia que ela sou eu, né? Meu primeiro autorretrato. Mas ela como personagem, né? Que ela estava olhando para a nuvem, então estava me incomodando um pouco. Eu peguei e apaguei a nuvem. Mas pode ser que depois eu coloque mais. Hoje a gente vai ver essa mata. Eu filmei desde o zero, como eu fiz. Eu tinha feito um teste aqui de cor e depois comecei a pintar. Então é isso que a gente vai ver hoje aqui. O conceito dessa pintura, dessa composição, é colocar os biomas brasileiros. Então pensei na Amazônia, Cerrado, aqui a Caatinga. Isso daqui eu gravei, a gente vai fazer junto e depois começando a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, dos biomas, eu acho que o mais judiado, né? E a Mata Atlântica pega todo o litoral lá de cima do Brasil e vem descendo. Então é também os lugares que tem mais gente, né? Desde sempre vivendo. E então eu quis aproveitar o ponto. Foi uma coincidência mesmo quando eu pensei na Amazônia, daí as coisas foram encaixando, sabe? Pensei Amazônia, Cerrado, Caatinga. A Mata Atlântica, ela passaria na minha mão, né? Então a minha mão aí, que tem na fotografia, aqui não dá pra ver, dá pra ver na foto. A minha mão segurando o bambolê, eu quis colocar como a mão do homem, né? Nós, como espécie. Como a Mata Atlântica é a mais judiada, eu quis colocar, sabe aquele ditado das coisas escapando entre os dedos? De que a gente tem, mas escapa entre os nossos dedos. Então, eu quis colocar o bambolê como tivesse um fiozinho mesmo, assim, como se ele estivesse quase rompendo por causa do fogo, né, do desmatamento. Então, essa parte aqui, ela representa a ação humana mesmo, como o nosso relacionamento, né, com a Mata Atlântica. Continua descendo. Aqui é um pedaço que eu quero fazer o pampa. Eu tinha até feito, ontem à noite eu fiz umas araucárias, elas não ficaram boas. A araucária, ela começa, aqui em São Paulo tem bastante araucária, aliás, aqui na janela, do outro lado da rua tem uma bem grande. Então eu queria vir com ela, com os coqueiros e depois começar com as araucárias, o bioma do Pampa, Pantanal e daí começa a Amazônia de novo. Fazer isso. A preguicinha, eu tava até, eu não filmei gravando ela, eu fiz isso junto com as araucárias ontem à noite. Quando eu tirei a foto, eu sabia que eu teria que desenhá-la, claro, né? Ela é uma preguiça de pelúcia, então ela tem essa caricatura. Como a preguiça que eu fiz de noiva, aquela preguiça que é a noiva de festa junina, ela me deu bastante trabalho, porque eu tentei fazer de memória e não conseguia, tal. Eu quis me fotografar com ela, mesmo que fosse de pelúcia, eu tivesse que redesenhar em cima, mas para eu saber aonde ela ia ficar, como que minha mão ia segurar. Daí eu acabei me empolgando em pintá-la sem desenhar direito. Então ontem eu até marquei, ó, a metade do rosto,
eu vou ter que, como ela era uma caricatura, eu vou ter que subir um pouquinho o nariz e a boca para ela parecer mais real. Então isso daqui eu vou redesenhar para depois continuar pintando. Redesenhar também os pés. Aqui foi um teste de cor, depois eu sigo com ela. Bom, então é isso. Ela tem essa pintura ainda tem muito trabalho. Eu tenho gravado as etapas dela. Então a gente vai ver esse verde. É claro que eu acho que você não está pintando nenhum bambolê com uma mata em cima, mas pintura, os conceitos a gente passa para outras coisas. Então qualquer coisa que você quiser fazer que tenha mata, que tenha verde, que tenha essa coisa botânica, você pode usar essa aula como referência. Aprender aqui e replicar. Não tem uma regra, não é que o jeito que eu faço é o jeito certo de fazer mata. É o jeito que eu faço e que para mim funciona e eu estou super satisfeita com esse verde. Já sofri muito com verde. Estou contente e eu acho que assim, ela é legal para replicar. Eu penso que quando eu tinha dificuldade com verde, se eu tivesse visto uma aula assim, como eu gravei, teria me ajudado muito. Então espero que ajude alguém. Tá? Eu vou gravando depois, quando eu fizer outras coisas nessa mesma pintura, eu gravo. E outro recado que eu queria dar antes da gente começar o exercício é que aqui o ateliê no YouTube, ele reflete o meu ateliê real, né? Presencial. O ateliê, ele fecha no calendário escolar. Então, julho e no verão, ele fecha. Então, essa aula longa aqui é a última do semestre, daí eu entro em férias, é um tempo que eu aproveito para ilustrar livro, que eu desenho bastante, desenho as coisas para o segundo semestre. Eu volto com aula longa aqui no canal em agosto, 5 de agosto, volto a ter aula longa aqui, tá? Mas durante julho vai ter todas as dicas. As dicas são legais, elas são trechos que a gente edita da aula longa e ela é legal para fixar conceitos. Se você assiste a aula e faz os exercícios e depois assiste as dicas, você está fixando o conceito, você relembra e é 1 minuto só por dia para a pintura continuar na sua vida independente da rotina que você esteja, que você tenha. Então você consegue ver, sabe, sei lá, esperando o ônibus, consegue ver antes de dormir, você encaixa no seu dia, não importa que rotina você tenha, é 1 minutinho só. E isso você vai tendo contato com pintura todos os dias, que é importante para você pintar melhor quando você estiver pintando. Tá legal? Então vamos agora para o exercício. Agora eu vou pintar, né? Aqui vocês já viram pintado, eu não, porque eu estou no passado. Estou com inveja de vocês que já sabem como vai ficar e eu estou com muita curiosidade para ver como vai ser. Sempre dá essa emoçãozinha assim antes de pintar, né? Sobretudo quando é a primeira demão. A primeira demão ela é sempre mais manchada, né? As outras demãos são mais acabamento e a pintura fica mais bonita, mais bem acabada. Mas é na primeira demão que a gente fala, ai, nasceu uma árvore, ai, nasceu uma nuvem. Eu acho muito gostoso, assim, fazer a primeira demão. E também é quando a pintura vai se mostrando para você, né? É aquela coisa de sai da imaginação e vamos vindo para materialização daquilo que a gente imagina. Vamos falar de técnica. Eu anotei a paleta quando eu fiz o céu. Amarelo cadmio, o vermelho de alizarina, terra siena natural, azul cobalto e ultramar. As mesmas cores eu vou colocar na paleta para fazer o verde. A única cor que eu vou agregar, porque tem 2 azuis, né? O cobalto e o ultramar. Eu vou agregar o índigo um pouco. Vou usar mais o ultramar e o índigo do que o cobalto, mas vou pôr aqui nesse teste que eu fiz, eu coloquei o cobalto. Coloquei os 3, eles dão bons verdes, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, esse verde tropical, sabe? Tanto o ultramarine quanto o índigo, eles chegam, sei lá, na minha opinião, eu gosto deles. Sempre faço com azul, teve uma época que eu fazia com verde do tubo,
e eu ia comprando, porque nunca ficava bom com verde do tubo, mesmo rompendo a cor. Eu fazia ruptura de cor, ruptura de cor é quando você coloca a cor complementar e vai rompendo o tom. Ruptura de tom, ele funcionava para mim um pouco assim, mas nunca eu ficava satisfeita com os verdes. Daí eu fui num workshop de ilustração botânica e aprendi a fazer com amarelo e azul, e descobri que os artistas botânicos sempre fazem folhagem, tudo que é botânica, com azul e amarelo. E a partir daí eu falei, é por isso que tudo que eu fazia saía artificial. Eu não gostava, então eu fui atrás de pessoas especializadas que sabiam fazer, que eu sabia que tinham esse conhecimento que poderia me ajudar. Então eu acho assim, se você está insatisfeito, vai atrás e tenta. Agora, se você faz seu verde com verde do tubo, usa ruptura de tom, está contente com isso, não tem por que mudar, né? A arte é uma coisa super livre, não tem uma regra assim, botânica tem que fazer com azul e amarelo, não pode o verde do tubo. Isso não existe em arte, você faz do jeito que você quiser, desde que você esteja satisfeito com isso. Eu não estava, então eu fui atrás, eu achava tudo que eu fazia ruim e artificial. E agora, desse modo, eu gosto mais. A paleta, eu procuro usar sempre a mesma. Eu não mudo assim, fiz o céu, são 5 cores. Daí vou para a mata, outras 5 cores. Daí o vestido, outras 5 cores. Nunca eu pinto assim. Eu escolho uma paleta enxuta, é como estou fazendo agora. Estou usando a mesma do céu, só vou agregar um pouquinho do índigo só. E esse índigo, ele não vai puro, ele vai ter a mistura dessa paleta do céu, tá? Então vamos lá, vamos para a prática. Tinta, qualquer marca. Esse daqui é o índigo, é o único que não estava na paleta do céu, mas na segunda demão do céu, eu coloquei ele um pouquinho. Aqui, ó, eu fiz um teste de segunda demão, então eu fiz o teste do verde e pintei um pouco do céu para testar a segunda demão. Nessa mistura, ele está até um pouquinho mais escuro, porque eu coloquei o índigo aqui. Então, na realidade, na segunda demão do céu, é a mesma paleta do verde. Eu pus um pouco, o índigo ele é escurão, então ele, quer ver? Ele é isso, ó, ele é bem escurão, então ele escureceu mais do que é aqui, ó. Esse céu vai ter uma segunda demão e ainda vai ter uma terceira. Ó, cobalto, ao azul ultramar. Esse é o siena natural. Esse é o vermelho de alizarina. Pus muito. Agora o amarelo vai bastante e lá é a base do verde, né? Aqui eu coloco o óleo de linhaça e um pouquinho do líquid. Meu líquid tá na geladeira, guardo na geladeira. É que eu tirei da embalagem, pus nessa embalagem de requeijão. E óleo de linhaça, qualquer marca também. Esse daqui é Talens, mas tem marca nacional. Preparo assim, ó, a mesma medida de líquido para o óleo e daí eu misturo os dois. E é o seguinte, em óleo tem uma regra básica, você colocar o gordo sobre o magro, ou seja, ir do magro para o gordo. O que que isso significa? Colocando o óleo aos poucos em cada demão. E do magro para o gordo é a primeira demão com menos óleo, a segunda, terceira, a quarta. E uma vez uma seguidora até me perguntou sobre aguada. Ela falou, Thaís, quando eu aprendi óleo, a professora me ensinou a fazer aguada desde a primeira demão. Eu percebo que você não faz, a gente deve ou não fazer aguada. É o seguinte, a aguada, ela é super tradicional em pintura a óleo. Então, você vai num ateliê tradicional, a aguada é feita primeira. Para quem não conhece, a aguada não é com água. Tá? A aguada é você pegar a terebintina, você pega a terebintina e mistura com o óleo, a tinta óleo, faz uma água da tinta óleo e passa como um rascunho na primeira demão. Eu tenho amigos que fazem, vou colocar aqui uma imagem de algum amigo no Instagram, que tem no Instagram uma aguada, para mostrar. Eu realmente não faço aguada.
eu vou direto na primeira demão. Isso daqui, esse cinza, é a imprimação da tábua. Quem faz aguada, em cima da imprimação, faz a aguada primeiro. E a aguada, ela é muito tradicional, eu lembrei de falar dela, por causa dessa regrinha do magro para o gordo. Então a aguada, quando você põe terebentina e quebra a tinta, você está tirando o óleo dela. Então ela segue essa regrinha do magro para o gordo. Então você põe uma primeira demão com pouquíssimo óleo, porque ela tem terebentina, não tem nem todo o óleo 100% da tinta. E depois uma segunda com óleo mais puro, a terceira, a quarta e assim vai até a última demão com bastante óleo ou líquido, o médio que você quiser, mas a regra é essa. De fato eu não sinto falta da aguada, a aguada é mais um rascunho e eu vou direto para a primeira demão. O que a gente aprende na escola e a prática do ateliê é diferente, você também escolhe as coisas que você quer pôr no seu trabalho ou não. Agora, ela é fundamental, assim, você não vai conseguir pintar uma tela em óleo ou uma tábua sem a aguada? Não. Todas as minhas pinturas eu fiz sem aguada e deu tudo certo, né? Não é assim fundamental. A pintura a óleo, ela é bastante flexível, todas as técnicas. Você aprende de um jeito e você vai criando a sua rotina, os seus métodos, as coisas que você gosta ou não. Isso daí é de cada um, tá bom? Faltou branco na minha paleta, né? Ó, vou começar com índigo. Então, apesar da regra do óleo ser do magro para o gordo, eu uso um pouquinho, eu uso assim, menos essa mistura. A primeira demão, quando a imprimação é muito boa, menos do que nas outras demãos, mas eu uso um pouco. Nem o trabalho de limpar o pincel. Vou de um azul para o outro sem limpar. Então aqui ó, são verdes com índigo, esse ultramar, aqui eu tô começando com cobalto. Um pouco de cera natural. Uma infinidade de verdes, né? Se for misturando. Isso que tá sem o branco. Vou pôr o branco. Então imagina tudo isso misturando um pouquinho com esse, com siena natural, com o vermelho, também com branco, daria muitas cores. Não parece que a gente quando começa a pintar, a gente não acha que uma paleta do céu faz, né, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a América do Sul inteira, você faz com a tinta do céu. Pronto, assim eu vou começar. E outra coisa que eu queria comentar, quando a gente começa, a gente tá louco para pintar, né? Então, que eu acho que eu ia direto para pintura e naquela ansiedade de pintar que eu ia fazer paleta. O melhor é você tirar um tempo para paleta. Eu fiz em 10 minutos. Eu acho que é bastante 10 minutos, porque eu já sabia as cores, eu não estava testando paleta, eu sabia o que eu estava fazendo, eu tinha cores anotadas, eu já tinha feito esse exercício aqui, então olha, paleta se faz no mínimo 10 minutos, contar no relógio. Se você fez em 2, force-se a fazer em mais tempo. E quanto mais você se dedicar a esse ritual de misturar a cor antes de começar a pintar, melhor você vai ficar nisso. Um dos segredos da pintura é a mistura de cor. Não é só desenhar
encontrar forma, ter imaginação e criatividade e temas legais. A mistura de cor é fundamental. Se você se forçar a dedicar tempo, no começo é chato. É chato. Fazer mapa de cor é chato? É claro que é chato. Você está super ansioso em pôr a mão na massa. Mas é isso que vai te fazer forte para pintar aquilo que você pensa. Com o tempo vai ficar cada vez mais natural e vai ficar fácil. Como é um verde todo misturado, eu não estou nem limpando o pincel. O mesmo pincel que eu misturei, tô usando. Vou devagar. Nossa, esse pincel estrupiado, coitado. Peguei um menos estrupiado. Olha, aqui ele faz uma fronteira com o que é o bambolê, né? E eu quero as raízes, como se as raízes da árvore invadisse e viesse para dentro, né? Então, aqui, ó, colocar mais azul nesse marrom, ele escurece mais. Acho que pus muito, ficou preto. Não faz mal, a natureza é livre. Agora, ó, com isso molhado, que eu vou com um claro por cima para fazer isso e dar esse acabamento. Aqui atrás era assim também. Eu vou marcando aleatoriamente, assim, isso eu nem desenhei. Porque a natureza é livre mesmo, né? Não é, sei lá, igual um rosto. É super importante dar acabamento na fusão aqui do céu e aqui em cima, do jeito que foi feito no bambolê, como chama isso? Um galho? Do jeito que fez aqui, ó, nessa fronteira, né, de raiz e de verde, de folha, no céu tem que fazer também. Então eu vou fazer bem pouquinho. Como essa paleta tá cheia, eu vou fazer em outra paleta as cores do céu e ir devagarzinho preenchendo e fazendo tudo. Tô adorando o resultado dele. Aqui é o bioma da Amazônia, né? Aqui começa o cerrado, daí vem, eu acho que eu vou pôr um pedaço menor, tipo um palmo assim, até aqui mais ou menos. Daí aqui começa a Caatinga, a Mata Atlântica tem todo o litoral, né? Então vou descendo, aqui as coisas escorrendo entre os dedos e vou descendo a pintura. O que acontece aqui, a decisão que eu tenho que tomar? Tanto o Cerrado quanto a Caatinga, ele não é assim verdejante igual a Amazônia. Tem regiões do Cerrado e da Caatinga que é super seca, então a vegetação, se você
procura na internet, procura no Google, Cerrado no Nordeste, a Caatinga, né, no sertão, tem muito cacto, a vegetação não tem folha, sabe? Tem aquelas árvores sem folhas, bem seca, tal. Mas tem as áreas úmidas, perto de rio, e lugares que chove mais para dentro, né, do Brasil, fica verdejante a mata, né? Porque assim, você olha no mapa, tudo que é cerrado é muito grande, e o que é caatinga também é menor, mas também são muitos quilômetros quadrados, é tudo muito grande. Eu pensei em seguir aqui, nessa base de mata, igual à floresta amazônica. Então ele vai ficar verdejante do jeito que está aqui. E depois, numa segunda demão, caracterizar como cerrado e caatinga. Então pensei em colocar aqui em cima do bambolê pedra, com as pinturas rupestres que tem na caatinga. Aqui também dá uma misturada nisso, e o que eu pretendo fazer é vir como eu vim aqui, e numa segunda demão, se necessário, depois de eu colocar os cactos e essa vegetação mais seca, misturando com o cerrado e a caatinga de áreas mais úmidas, se necessário, daí eu entro com o céu. Então eu vou fazer, mesmo sabendo que serão biomas diferentes, eu vou fazer tudo igual, como uma base, e depois ir pesquisando mais detalhadamente na internet e desenhando. Daí desenho a tinta mesmo e vou pintando. E vocês vão me acompanhar. Então vamos seguir. Prontinho. Ó, eu pintei ele inteiro do mesmo jeito que eu tinha falado, do mesmo jeito que foi, né, o bioma da Amazônia, entre o Cerrado, a Caatinga, daí aqui desce a Mata Atlântica, eu vou fazer também o Pampa, Pantanal e volta à Amazônia. O programa ficaria muito longo se eu gravasse tudo que eu quero fazer, que eu estou pensando em fazer na mata e que vocês já viram na apresentação, né? Vocês estão no futuro e eu no passado, e eu morrendo de curiosidade como ele vai ficar. Eu vou mostrar como eu vou fazer, vou gravar só a Caatinga. A Caatinga eu escolhi fazer mais ou menos por aqui, escolhi colocar uma pedra, aquela pedra, ela é famosa, né, da Serra da Capivara, que ela tem um buraco, e do lado dela vou colocar uma pintura rupestre que não existe. Existe na Serra da Capivara, mas não naquele lugar, naquela pedra gigante, mas eu vou colocar ela grande, meio como carimbar mesmo as pinturas aqui para mostrar que tem e que é a Caatinga, né? É claro que aquela pedra já mostra que é lá, mas porque eu quero pôr a pintura rupestre, então eu vou pôr ela grande, vou me filmar fazendo um pedaço da Caatinga, alguns cactos, a pedra e tal, e depois eu, do mesmo modo que eu fizer aqui, vou fazer os outros. Os animais pretendo colocar fora de escala. Um livro que eu uso muito é esse aqui, ó. Uso muito esse livro, ele é um livro técnico sobre aves brasileiras, mas ele é bem legal porque ele mostra a espécie e ele mostra o lugar que tá. Então, você consegue ver a região, por exemplo, esse que é o 4, que é esse, você consegue ver onde ele tá, onde ele vive. E cada pássaro que tem aqui, cada ave, né, que tem aqui, você consegue ver. Então, ele é um livro de consulta que eu uso muito quando eu quero colocar uma ave, um passarinho que seja só daquele lugar do Brasil, aquele bioma. E eu vou usar ele para escolher, porque assim, os animais que em princípio, quando eu pensei na pintura e desenhei, eles ocupam vários biomas. Esses animais, como a puma, a onça, o tucano, eles estão em vários biomas. Então, para pontuar o bioma, eu vou usar esse livro aqui, porque daí eu pego algum passarinho
que tenha só naquele lugar, e daí eu vou pondo em cada um. Essa pedra ficou completamente desproporcional, né? Claro, como eu tinha explicado, com essa pintura rupestre, um cacto fantasma ainda, né? Só o desenho. E eu queria um passarinho que mostrasse a caatinga e que desse contraste com essa mata. Aqui a pedra, por exemplo, só pintando eu percebi, porque eu tive a ideia, falei, ai que legal, a pedra, e saí pintando. A pedra na foto, ela tem o céu de fundo, acho que não tem nenhum ângulo que tenha mata de fundo, não sei, só se alguém tivesse muito acima, tirasse uma foto, não sei o que tem atrás, eu nunca fui lá. Eu poderia ter subido ela, mas eu optei de propósito deixar ela no meio da mata, com um fundo não de céu, de mata. E eu queria colocar um passarinho que marcasse a caatinga e desse contraste. Eu pesquisei aqui no livro e o que eu escolhi é esse daqui. Essa marca verde aqui é a região onde essa espécie vive. E você vê, ela pega um pedaço da caatinga e ela tira um pedacinho da Mata Atlântica. Ó, número 9, então ele é esse passarinho aqui. Ele tem o peito branco e preto e isso eu acho que fica bonito aqui com contraste, sabe? O branco, como tem já muita cor, eu colocar ele na caatinga. E claro, ele vai ser enorme, né? Ele vai ser sem escala. Então ele aqui no livro, ó, ele tem 16 centímetros e eu vou colocar ele maior que a pedra. Então, com essa brincadeira de escala. Qual é o nome dele? Piu-piu ou tovaca ou formigueiro pintalgado. Isso aí, eu acho que o piu-piu ou tovaca é mais fácil, né? Piu-piu bonitinho. Então vamos lá. Bom, piu-piu pintado, bonitinho, ele ficou, gostei dele. Aqui essa pedra inventada com essa pintura rupestre do Piauí inventada e os cactos vão precisar de outra demão que eu vou esperar secar enquanto eu faço as outras coisas e depois eu vou ajustando. Pintura é isso, né? A gente é um processo super lento. Se eu fosse gravar cada passo aqui dessa pintura, vocês iam passar um mês comigo, né? Dentro do ateliê, 8 horas por dia. Então, fica esse pedacinho, eu acho que deu para entender, né, como que eu faço vegetação. Como eu já disse, você faz do jeito que você quiser, mas eu acho esse modo botânico uma coisa que resolveu o meu problema. Se você tem satisfeito, dá para resolver o seu também. E tendo paciência, vai camada por camada, que as coisas vão aparecendo. E inspiração é uma coisa que aparece também. Quando eu tinha decidido fazer os biomas, mas não estava assim desenhado na minha cabeça tudo que iria no bioma. Por exemplo, esse passarinho eu vi no livro, eu vi durante a pintura. Então, começa a sua pintura mesmo que você não tenha tudo. Daí você vai, é como um fio que você vai seguindo, né? Você tem aquela pista. É um caça ao tesouro, você tem a pista que você quer caatinga, daí você vai pesquisar, você encontra uma coisa que te inspira e vai fazendo, daqui a pouco você tem uma obra inteira pintada. Como eu falei lá na apresentação, eu entro em férias em julho, então a gente vai ter no canal várias dicas, acho que quase todo dia temos dicas de aulas já gravadas. Mas aula longa, assim como essa, a gente volta dia 5 de agosto, né? Que agora são férias escolares. Aproveite para desenhar bastante, se inspirar, colocar muita coisa aí no caderno da criatividade, que é isso que eu vou fazer. Eu fecho o ateliê e me dedico a uma parte mais criativa, assim, para começar o segundo semestre. Então, tchau, boas férias e até agosto.